Estamos aqui com a Cíntia, uma profissional do mercado financeiro. Ela vai se apresentar, mas dando sequência à nossa linha de podcasts, nós vamos falar hoje sobre o mercado de agentes autônomos de investimento. Esse mercado é um tipo de Uber. Ele não existia, ele ficava circunscrito aos bancos. Com o passar dos anos, a primeira que fez isso foi a XP, criou esse mercado de agente autônomo. E isso se expandiu demais, trazendo muitas coisas positivas. Por isso que eu estabeleço essa referência com o Uber, porque é um mercado que não existia e passou a existir. Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço, Jaime. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de vocês, da York Stones. Estou aqui com muita satisfação para dividir com vocês, para falar um pouquinho da minha vivência. Olha, nós é que agradecemos. A gente sabe que parar o seu dia a dia, permitir esse bate-papo com a gente é muito positivo, nós que agradecemos. Mas me fale um pouquinho de você. Eu estou atuando no mercado financeiro há mais ou menos 18 anos. Até o ano passado eu trabalhei em duas grandes instituições. Uma foi o Banco Safra, minha maior permanência, e o Citibank. Em setembro do ano passado, eu me desliguei de um modelo de trabalho para dar início a essa nova fase como assessora de investimento. Eu procurei aplicar tudo que eu ganhei de experiência nesse modelo de agente autônomo. Mas você hoje eu sou sócia ótimo. Na Rubi Investimentos, que é uma assessoria financeira de investimentos. É uma assessoria que leva também opções financeiras para os clientes. Uma assessoria que foi formada por mulheres. Elas eram bankers do Banco Safra, quando se uniram para formar essa empresa, esse escritório de investimentos. Essa figura de bankers... Essa figura de bankers é o profissional que cuida do patrimônio do cliente de alta renda. Elas estavam dentro de outras instituições e montaram... Isso, elas se uniram para formar. Então, assim, na época, o escritório, a Rubi, saiu na revista Exame como o primeiro escritório formado por mulheres. Ah, que interessante. Hoje nós somos 10 assessores. Me fala assim, o que é esse mundo de agente autônomo? Me fala como é que isso é o dia a dia. Olha, é desafiador. A gente tem que trabalhar. O maior desafio está em gerir o tempo. Por quê? A gente tem tempo para formar carteira, para atender. Por isso até que eu optei por sair daquele modelo de banco para virar uma assessora de investimento, né? Agente autônomo. Hoje eu posso atuar em qualquer campo. Eu posso identificar um cliente, uma demanda no Mato Grosso, aqui em Piracicaba, onde eu identifico que tem negócio, eu posso ir atender o meu cliente. E essa operação ficava inviável quando trabalhava no banco? Sim, no banco fica, porque você fica muito restrito a uma carteira, né? Porque você tem áreas, né, tem as áreas que você não pode passar de atuação, né? Do ponto de vista do investidor, eu tenho disponibilidade num banco X e eu opto por ir para um escritório de investimento. Quais são os ganhos que se tem quando eu faço isso? O que eu tenho de restrição estando em um banco e o que eu tenho de benefício estando no seu escritório? O benefício, Jaime, é a proximidade que você tem com o profissional, com o orientador. Você vai ter um orientador ali para te guiar e ele vai ser o elo entre a corretora e o investidor. E eu acho que essa proximidade, Cíntia, me corrija se eu estiver errado, mas ela possibilita o agente de verificar qual o perfil de risco do investidor, né? Para melhor acomodar os recursos dele. Exatamente. Coisa que talvez num banco, de uma grande instituição financeira, não faça isso. Não, até faz, porque a CVM ela fiscaliza. Então, quando o investidor ele contrata um serviço de banco, um produto de banco, ele tem que ter o perfil dele identificado. Então, isso é uma regra e não muda para corretora, agente autônomo e banco. Só que, dependendo do momento de vida dele, esse perfil ele pode ser modificado.
e a gente pode ajustar estratégias para ele ter um retorno melhor na carteira, no patrimônio dele como um todo. Nesse mundo, né, no mundo financeiro de investimentos, quando você está numa instituição, um banco de rede, você necessariamente acaba vendendo os produtos que ele desenvolve, né? E aí, quando você vai para o mundo aberto, que é o mundo de agente autônomo, você tem outros acessos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, além de todos aqueles produtos de prateleira que os bancos de rede têm, existe um outro universo, né, de outros produtos que são pouco explorados, rentáveis, né, que são pequenas boutiques, né? Fala É um aí pouco que disso. entra a nossa missão de apresentar para eles todas essas possibilidades. Porque no banco, às vezes você fica muito limitado aos produtos que são oferecidos, são atrelados ao banco. Mas eu posso, fora os produtos de investimentos, dar suporte para ele em outras áreas também. Então, essa proximidade, proximidade mesmo, né, de entender o cliente, é que facilita. Eu não fico atrelada aos produtos do banco, possibilito N alternativas. A partir de quanto que você passa a ver esse investidor como um potencial cliente? Boa Tem pergunta, algum Jaime. limite? Não, não tem limite. Eu não vou rotular o cliente que tem 100 mil, que tem 5 mil. Por quê? Os meus clientes são clientes que já me acompanham, perfil alta renda. E quando eu peço uma indicação para este cliente. Normalmente é um cliente que já permeia o universo dele, né? Que já possui um padrão alta renda. Mas eu abro conta para menores, para aquele investidor que está iniciando. Eu atuei durante 8 anos com o público médicos. Trabalhei dentro do Hospital Sírio-Libanês. Eu percebi durante esse período que ele precisava dessa figura, de uma pessoa que está ali apoiando. Hoje eu estou trabalhando um outro médico também, que quer se planejar para uma aposentadoria daqui a 2 anos. Então a gente leva ele, apresenta algumas possibilidades para ele investir, para ele parar de trabalhar daqui a 2 anos e ele monta o retorno dele, né? Você não tem limite para isso. Não. E aí você está falando, antes da gente começar essa nossa conversa, sobre você ser responsável pela parte de educação financeira no seu escritório. E aí, falando sobre o pequeno investidor, você já começa um pequeno investidor, ele já pode começar com um escritório que ele vai ter uma oportunidade, acredito, uma oportunidade melhor, de uma educação financeira para investimento mais apropriada. É isso? Exato, é uma continuidade, né? A gente já inicia com produtos de previdência, por exemplo, para ele resgatar na fase da faculdade, ser um produto de longo prazo. Sim. Normalmente os pais fazem um plano de previdência para os filhos, né? Pensando no longo prazo. E ele já cresce com essa educação financeira. Então, hoje é possível, através da minha missão, incluir essa educação financeira para o meu cliente, para os filhos. É uma coisa interessante, né? Eu cresci vendo os filmes, principalmente filmes americanos, que é o mercado maduro. Quando eu digo maduro, se comparado com o nosso, o mercado de investimento americano, o mercado brasileiro é um grão de areia na praia, né, no deserto. Mas eu via aquelas coisas de os avós comprarem ações para os netos, né? Tudo bem que tem uma questão de marketing também aí, sobre essas ações serem ícones da economia americana, mas independente disso, o conceito estava implantado, ou seja, o avô compra, dá de presente uma ação, não vou citar aqui o nome de uma empresa, mas isso é muito comum, né?
E agora a gente está começando isso aqui no Brasil, né? Exato, e também assim, a popularidade dos investimentos ela aumentou tanto que a maioria dos jovens, eles não querem um investimento mais tradicional, eles querem investir em ações, em criptoativos, tá bem mais avançado, né? E sobre um tema comum aí, sobre operações estruturadas. Como é que é este mercado para o investidor e como que vocês atuam? Então, é totalmente acessível, Jaime. Dependendo da demanda, hoje o escritório, a Rubi, ela consegue atender o cliente numa nota estruturada, numa originação. Essa atuação do assessor de investimento, ela tem vários benefícios. Inclusive, hoje a Rubi, ela é capaz de atender a uma originação de um produto que se chama CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eu tenho um cliente que me trouxe essa demanda lá do Mato Grosso. Ele está lançando um empreendimento e neste empreendimento ele vai lotear, é um aeroclube. Ele vai lotear alguns terrenos e a gente vai estruturar esse financiamento para ele. Esse aeroclube, nossa, fantástico, acho que é o primeiro, o maior da América Latina, salvo engano. O cliente que comprar um terreno lá vai ter como guardar a sua aeronave ou o seu barco. É uma casa, né, que tem uma garagem para uma aeronave. É um empreendimento super inusitado. Altíssima renda, né? Quer Altíssima dizer, renda, até porque pessoa a maior vai ter- frota aérea particular está no Mato Grosso, né? Que interessante, quer dizer, altíssima renda mesmo. Alguém que tem um avião, ele estaciona como se Ele fosse um carro estaciona. na própria garagem. É bastante interessante isso. E vocês estão dando assessoria para que ele consiga o dinheiro para fazer Isso, aí esse financiamento. a gente está dando essa assessoria para financiar esse projeto para ele. Isso acaba sendo, quer dizer, não é somente investimento que vocês estão cuidando agora, estão falando também daquele que é o tomador de crédito, né? Por isso que eu parti para essa área, para ter essa liberdade em levar solução para o meu cliente, né? Foram anos construindo conhecimento, relacionamento, para hoje eu poder atuar nisso que eu amo fazer. Muito interessante. Você acha que a população brasileira está mais tá buscando mais conhecimento em relação aos investimentos? Sim, com a internet, você abre a internet e você escuta, né, vários temas de investimentos. Então, a população, isso com certeza. E esse acesso também. E é confortável para o cliente quando ele tem um assessor que está ali disponível, que tem uma linguagem transparente, uma comunicação mais clara com ele, é confortável para ele te consultar, transmite segurança. Você está disponível para atender ele, entender e levar para ele uma melhor solução. Ô, Cíntia, o Jaime estava me falando fora do ar que nos Estados Unidos o agente ele ganha um percentual daquilo que o investidor ele ofere. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o agente, como você estava explicando, ele ganha um percentual do produto que ele indica, né? Sim. Você acha que o mercado brasileiro vai acabar enveredando para esse tipo de Eu acredito negócio? que sim. Acho que sim, né? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que dá mais transparência, né? Porque à medida que quem está remunerando o profissional é o próprio cliente, que é o contratante, isso permite dar uma credibilidade maior, eu acredito. Vem para desmistificar também. Para que não fique parecendo que você vende o produto que é mais rentável para você e não o que é melhor para o cliente. E o nosso foco é 100% o cliente. Por isso até que a gente tem condição de ser indicado. É uma carteira que você monta com mais perenidade. Um indica o outro. Ele vai indicar uma pessoa que ele almoça no domingo. Tem uma pessoa que cuida dos meus investimentos.
vou te indicar. É assim que a gente vive. Tem muito influência, né, de investimento agora, né, que fica colocando as regras. Me fala um pouquinho disso. O que você acha desses influencers? Não estou aqui rotulando ninguém, porque vamos usar o mesmo canal. A hora que estamos aqui fazendo esse podcast, eu vou para as redes, eu vou estar usando o mesmo canal. Mas eu acho percebo, super válido. Mas você não acha que tem um pouco de exagero desses influencers? Porque parece que é muito fácil ganhar dinheiro em segundos, em ativos de risco. É por isso que entra nosso papel, Jaime. Às vezes eles passam a impressão assim de que é realmente muito fácil. Quando a gente senta com o cliente, a gente coloca todos os riscos para ele, dependendo até do perfil dele. Ele não pode entrar num produto de risco, né? Então, cabe a nós orientar. Olha, você pode ir até aqui. A partir daqui, você assume o seu risco. Pensando no influencer, pensando no ganho fácil, que isso seduz todo mundo, né? Vou ganhar, precisa. Como que é a regulamentação de um agente autônomo? Quem controla esse mercado? Porque é importante para o investidor saber o nível de segurança que permeia esse mercado. Né? A regulação ela se dá através do Banco Central, a fiscalização é CVM, a gente segue as normas e diretrizes da CVM, e para o agente autônomo atuar como assessor de investimentos, ele precisa ter uma certificação, que é a da Ancor. Perfeito. Ele atua, ele faz essa prova, esse exame, ele passa, depois ele fica sendo acompanhado, ele entrega durante um ano a pontuação, para ele permanecer certificado, né, e credenciado. Ô, Cíntia, tem algum código de ética que vocês têm que seguir Tem os código de agentes? ética do agente autônomo, bem extenso, que a gente tem que trabalhar muito dentro da ética. Rigoroso, imagina? Bem rigoroso, bem rigoroso. Eu tenho acho que sim, eu não ouvi. Nós aqui cuidamos sempre de problemas, né? Os nossos clientes sempre que vêm têm algum tipo de dor. Mas a gente nunca pegou nenhum problema gerado por um investimento errado ou um investimento impróprio. O que me faz crer que, de fato, é um mercado seguro e bastante regulado. Eu não consigo ver queixas de desvios nem nada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o foco é o cliente. Tem que trabalhar muito dentro da ética. Porque a gente tem... eu não tenho o banco, é diferente, eu não tenho o banco ali me limitando. Então, sou eu e o cliente, embora, por responder nos produtos de investimento para o BTG, eu sigo até o Asset Allocation. O Asset Allocation é uma carteira recomendada dele para o cliente, perfil conservador, perfil moderado e arrojado. A gente não sai fora dessa linha. Então, eu procuro adequar, né, o meu cliente dentro dessa recomendação do banco, dentro desse gerencial. E esse teu cliente, eu reputo que alguém que vá fazer investimentos com você é porque ele confia. Acho que o nível de confiança é uma tônica que é inquestionável, né? Quando você entra, quando no seu dia a dia, ele seguramente não te apresenta somente as dores dele com relação a investimentos, né? O que mais esse cliente acaba demandando de você? Ele pede orientação em termos de impostos para a empresa, benefício fiscal. Cíntia, você tem aí na sua empresa alguém que me oriente em relação ao enquadramento do meu escritório, da minha empresa? Ele se preocupa com o planejamento sucessório. Eu até atendi um cliente na semana passada, ele tem uma empresa familiar, onde os filhos cuidam, e ele e a esposa cuidam da filha especial com 40 anos. Eles estão muito preocupados com a proteção do patrimônio deles, caso eles venham a faltar. Como ficaria a filha,
né, os negócios da família. Então a gente entra nesse suporte também, direcionando alguns profissionais. É muita confiança, né? Você É tem muita que ter muita confiança. confiança. E responsabilidade. Né? Com base aí, falando em planejamento sucessório, nós que eu falo do jurídico, a gente verifica que depois da pandemia houve uma procura muito grande para se fazer esse planejamento sucessório, porque até então era da cultura do brasileiro que nada vai acontecer com ele, né? Tá tudo bem. E com a Covid, com a pandemia, isso meio que deu um choque de realidade nos brasileiros e eles começaram a pensar, peraí, mas se eu morrer, meu patrimônio, como é que fica o meu filho, né? E é uma cultura que os americanos já têm há tempos. Testamento lá nos Estados Unidos é algo corriqueiro, né? E aqui no Brasil não se falava disso, ninguém gosta de pensar na morte. Mas com a pandemia, você também sente isso, que houve um... Muito! Demais! Isso foi um choque de cultura, né? Choque de cultura, exatamente. No brasileiro. A maioria das nossas reuniões sempre vem à tona essa preocupação. Do planejamento. Do planejamento. E agora tem uma situação que eu acho que vai impulsionar mais ainda o planejamento, que é a possibilidade de ser aprovado uma alíquota mais alta do ITCMD, né? Então, no caso de doação, hoje a alíquota do Estado de São Paulo é 4%, mas tem projeto que muito provavelmente vai ser aprovado ainda esse ano, de progressivo até 8%. Então, é mais um motivo para as pessoas se preocuparem, se programarem para fazer esse planejamento. Isso é muito interessante que o Thiago está colocando, porque a gente está vendo na gravação desse podcast a pressão do governo pelo IOF, que é uma pressão arrecadatória. Então, com certeza, eles estão olhando todas as formas possíveis de atingir a meta de déficit e, com isso, como não é um governo que tende a cortar gastos, eles têm que aumentar a receita e essa receita inexoravelmente passa por um aumento de arrecadação. Então, é certo, né, acho que todo investidor deveria tomar cuidado que isso já vem há algum tempo, desde a pandemia, essa questão de taxação de grandes fortunas, de taxação de recursos disponíveis lá fora. Então, o governo está olhando isso, né? O investidor, naturalmente, se não faz, ainda tem que passar a fazer, ele tem que tomar cuidado com isso, porque ele vai ser, ele é o alvo, de alguma forma, seja pelo IOF. Ele é um contribuinte potencial. Ele é um contribuinte potencial do governo, exatamente. Isso ele tem deve que acontecer, né? Acho que a gente só vai discutir o tempo. Exato. Isso é uma coisa que eu acho que, sim, os teus clientes com essas demandas, eu imagino que eles estão olhando para essas questões também, não somente a sucessão, mas também impactos que podem vir das ações do governo, né? Sim, certamente, Jaime. Eles estão bem preocupados com isso. Cíntia, olha, alguma consideração final? Que eu ia concluir aqui, mas te dar primeiro te agradecer por você estar aqui, né? Por ter aceitado o nosso convite, mas uma consideração que você queira colocar? Bom, Jaime, eu que agradeço pelo convite de poder partilhar aqui com vocês. Esse bate-papo foi muito bom. Espero que a gente faça outros. Com certeza. O assunto é muito interessante, né, Jaime? Quero deixar a Rubi Investimento disponíveis também aí para vocês, caso queiram ir lá tomar um café com a gente. Vai ser um grande prazer. Trocar experiência. Trocar experiência, sim. O escritório, a IORC tem muita sinergia, né, com o nosso trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. E eu agradeço, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Compartilhando aqui com vocês. Estivemos aqui com a Cíntia da Rubi Investimentos, num bate-papo sobre este mercado que cresce muito, é um mercado do futuro, como a gente abordou aqui, o mercado de investimentos brasileiro ainda é muito pequeno, mas cresce a passos largos. Foi um prazer, continue nos seguindo nas nossas redes. Até logo!